Boa noite, turma amada, querida. Vão chegando aí. Gente, o professor Bilíbio já chegou. Que pontualidade maravilhosa. Olha, vou chamar imediatamente, porque a gente não pode perder um segundo. Que maravilha! Ah, Coisa boa. bem-vindo, professor! Obrigado, Ingrid. Gratidão pelo convite. Olha, é uma honra. Você não sabe a alegria que eu estou aqui com esse encontro nosso. Quero falar para as pessoas que estão chegando que eu conheci o professor Marco Aurélio Bilíbio num curso que eu estou fazendo, Reconectar. Você tá tudo bem aí nessa conexão? Olha, parece que sim. Até agora está tudo É? bem. Não É, está travando nem nada? deu uma travadinha, mas me parece que estamos indo. Se tiver Tá problema, eu bom. vou mudar aqui a conexão. Tá. Não, eu tô achando que a minha estava estranha. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Acho que tá tudo bem. É isso aí. Então, quero falar para as pessoas que estão chegando que eu conheci o professor Bilíbio numa aula com o grupo Reconectar da professora Lise, da Universidade Estadual do Ceará, UES. E foi uma aula assim de mais de 2 horas com um conteúdo incrível, falando sobre ecopsicologia. Eu fiquei assim muito impactada, maravilhada, porque o professor Bilíbio trouxe alguns conceitos dessa ciência da psicologia, né, que tem essa pegada na ecologia profunda, né, a ecologia interna, muitos conceitos que eu tenho experienciado na minha vida, que eu tenho tentado transmitir, comunicar, compartilhar com as pessoas. E aí chegou o professor Bilíbio e trouxe, né, esse estudo, né, que já é um estudo seguido por muitas pessoas, né, por universidades, já é uma ciência que se estabeleceu e que está em pleno desenvolvimento. Então, professor, assim, eu vejo que você, né, fez um mestrado em psicologia clínica e cultura, então você une, né, essas ciências, essas pesquisas, como a cultura, a preservação do meio ambiente, você conecta esses saberes numa ciência da psicologia, da alma humana, da natureza humana. Então, queria entender assim, e trazer para as pessoas também esse entendimento de como surgiu a ecopsicologia. Esses dias a minha mãe estava falando, né, que na década de 60, ela e todo o grupo dela, todos os amigos, toda a geração plantou bastante e agora ela está vendo o florescimento de todas as ideias, de todo o plantio de um novo tempo, de novas relações. Ela está vendo isso acontecer agora, assim. Ela está colhendo, né, os frutos disso que começou a ser plantado lá na década de 60. Uhum. Então, a casa é sua, fique à vontade. Estou aqui Obrigado. ouvidos para aprender um pouquinho mais com o seu conhecimento. Obrigado. Estou aqui também para viver essa inspiração de uma boa conversa, um bom papo, uma boa troca. Ingra, eu acho que essa fala da sua mãe faz todo sentido, porque você sabe que a pessoa que criou o termo ecopsicologia, é o historiador que fez o melhor estudo sobre o período hippie, né? Inclusive, ele foi o criador do termo contracultura, né? E, e a ecopsicologia, ela congrega pessoas de várias áreas, não só da psicologia, não só da área ambiental. É uma abordagem interdisciplinar,
eu até iria mais longe, uma abordagem transdisciplinar, né, que busca um entendimento bem sintético da nossa experiência como humanos do mundo que nos cerca, né? E busca isso indo no mais profundo do humano, estudando o que é a experiência quando nós sentimos a conexão profunda da nossa natureza interna com a natureza externa, busca estudar a desconexão entre a nossa natureza interna e a natureza externa, e busca criar caminhos para uma reconexão entre as duas, né? E nisso ela se apoia em várias vertentes da psicologia, também nas áreas das ciências ambientais, mas também dialogando com outras áreas das ciências sociais e inclusive com a filosofia, inclusive com a sensibilidade artística, inclusive com a experiência mística, que na natureza é uma experiência frequente, né? Então ela busca um entendimento sintético, transdisciplinar, como eu disse. Eu uma vez fui convidado para fazer uma apresentação de ecopsicologia num espaço universitário, e haviam vários indígenas. E quando eu comecei a descrever um conceito da ecopsicologia, que é o inconsciente ecológico, né, uma ideia que deriva de Jung, se quiser a gente pode aprofundar isso aí na nossa conversa, e um indígena, uma liderança indígena que eu respeito muito, né, o Álvaro Tucano, disse para mim assim, professor, eu nunca me senti tão bem descrito. Então, assim, a ecopsicologia, ela fala desse indígena que cada um carrega dentro de nós também. Melhor dizendo, essa dimensão da nossa psique que vivencia o tipo de sentimento, o tipo de inspiração e de intuição que fez com que todos os nossos antepassados tivessem um mínimo de sabedoria ecológica para que nós pudéssemos ter chegado até esse momento, né? Um momento em que a gente pode dizer, Ingrid, que nós estamos sofrendo de falta de sabedoria ecológica. Aliás, sofrendo profundamente de ignorância ecológica, né? Isso tem consequências em muitas dimensões. Tem consequências políticas, econômicas, psíquicas e eu até diria assim, espirituais, né? Porque o ser humano realmente, a gente observa isso claramente no trabalho da ecopsicologia, nós nos empobrecemos quando essa dimensão da conexão profunda com a teia da vida, ela fica atrofiada. Nós viramos seres, inclusive, meio perigosos para a teia da vida, quando essa sensibilidade está atrofiada. Então, assim, a ecopsicologia nasceu no começo dos anos 90, buscando criar uma ponte entre o meio ambiente e as ciências humanas, né? E especificamente, existem outras áreas da psicologia que também lidam com esse tema, mas ela recebeu uma inspiração muito grande de clínicos, da psicanálise, da psicologia analítica de Jung, da gestalt terapia, de outras perspectivas da psicologia transpessoal, outras perspectivas da psicologia. Sim, professor. Te escutando falar, eu sinto de trazer essa cosmovisão dos povos indígenas, né? Para mim faz muito sentido, porque de fato eles consideram a natureza como a mãe, como a fonte da vida, né? E faz muito mais sentido a gente ter essa relação de filho, né, com a grande mãe Gaia, com o planeta Terra, porque a gente veio desse lugar, né, dessa origem, a gente não veio de parede de concreto, a gente não veio de um hospital, assim como os nossos alimentos não são feitos numa fábrica, né, de concreto, eles vêm da natureza. Então, assim, toda a fonte de vida e saúde é a mãe natureza, né? Isso é muito mais coerente com a realidade, e eu percebo que nessa cosmovisão dos povos indígenas está muito alinhado com essa verdade, com essa realidade,
né? De olhar para o rio e sentir, considerar esse rio avô, olhar para a montanha e a avó, as árvores são as irmãs, né? Eu nasci no dia da árvore, então sempre me fez muito bem olhar para as árvores e sentir essa irmandade com elas. E, de fato, todas as ciências trazem, né, esse conhecimento, né? Se a gente quiser, a gente pode olhar isso tudo com uma visão holística e sistêmica, né? Então, sim, nosso corpo, né, toda a nossa estrutura mais essencial e fundamental é feita dos elementos da natureza. Então, assim, até um grande esforço, eu sinto, tentar criar essa desconexão, né? É impossível desconectar. Então, é a ilusão que nos faz sofrer, eu sinto, né? Exato, exato. Eu acho que a gente viveu um período histórico muito rico, muito que nos permitiu grandes avanços em termos intelectuais, mas com um grande lapso, né? Que foi o período em que nós desenvolvemos uma perspectiva racionalista da realidade e uma perspectiva materialista da realidade, e que evoluiu para uma postura de coisificação de tudo aquilo que não é humano. E essa evolução de um pensamento que vai considerando aos poucos superstição, o tipo de sentimento que os antigos tinham, começa a desqualificar toda uma área da experiência humana como não racional e, portanto, não madura, e construindo toda uma organização econômica, social, baseada numa perspectiva materialista e, como eu falei há pouco, de um olhar empobrecido para o que é esse mundo em que nós vivemos. Esse mundo em que nós vivemos é uma grande teia, com variados níveis de consciência. Hoje, há pouco, nós tivemos uma declaração de cientistas afirmando que os animais são seres sencientes. Hoje nós sabemos que as plantas têm um funcionamento, eu poderia claramente dizer, um funcionamento psíquico muito definido, que é das plantas, como elas reagem, como elas percebem os ambientes, né? Então, cada vez mais a gente caminha para uma superação dessa perspectiva materialista e racionalista, e a própria ciência vai revelando um mundo cheio de consciência, cheio de vida, uma teia auto-organizada. Você falou há pouco dos nossos corpos como expressão da biologia, né? Como expressão dessa inteligência, mas eu acrescentaria que o nosso psiquismo é a mesma coisa. Sim. Essa subjetividade que nos conecta agora também é uma expressão da sabedoria da natureza. Ela evolui junto com a natureza, né? Então eu diria assim que nós somos habitados na alma, na experiência sutil, na experiência subjetiva, pela mesma inteligência auto-organizadora que criou esse planeta, que criou esse sistema solar e que criou o cosmos. E a gente vê claramente essa força atual. Tá trancando um pouquinho. Mãe, você pode... Deu uma trancadinha. Eu vou pedir... Minha mãe tá nessa live. Minha mãe tá aqui na live falando uma coisa linda sobre as bruxas. Mãe, você pode desligar o outro computador só durante a live, por favor? Obrigada. Porque tá trancando um pouco aqui, professor. Uma bruxaria aqui para ver se esse negócio volta. Então, gente, tá travando, eu tô vendo que tá travando. Eu já pedi para minha mãe desligar um pouco ali o outro computador, porque eu acho que pode ser aqui uma carga maior na... Caiu, o professor caiu. Tudo bem, a gente segue aqui, ele vai aparecer. Eu acho que eu estou ainda, né? Sim. Tira os comentários, tá? A Cazé tá falando. Eu vou seguir o conselho do Cazé, Werner Cazé, do Cazé. Eu vou seguir o conselho dele. Quando o professor voltar,
eu vou tirar os comentários, porque talvez isso pese um pouco aqui na conexão, né? E eu pedi também para minha mãe desligar ali e talvez melhore. Gente, eu estou emocionada de estar falando com o professor Bilíbio, porque isso significa o estudo, né, acadêmico, o estudo oficial sendo alargado para abraçar todas essas dimensões de realidade. Está voltando. Eu vou tirar os comentários, tá bom, amados? Bem-vindo de volta, professor. Eu vou tirar os comentários porque me deram aqui esse conselho e talvez isso alivie um pouco aqui a rede, Tá legal. porque esse seu conhecimento nos traz, né, essa possibilidade de considerar oficialmente, né, todas essas dimensões de percepção, todas essas dimensões de realidade. E como hoje eu comentei contigo, a gente precisa fazer uma revolução no nosso sistema de crença. Eu sinto que essa base das nossas crenças, né, os nossos paradigmas que foram herdados e que estão na sociedade, que estão na nossa memória celular, que estão no campo mórfico, eu nem sei se é possível assim a gente transformar isso. É uma pergunta que eu me faço diariamente, mas assim a gente está num momento de possibilidade, né, de transformação. Então, essa base de crenças que a gente vive hoje é a base da destruição, eu percebo. Eu trabalho isso na constelação familiar. Então, assim, é quase... Você trouxe essa ideia, né, do mundo interno e do mundo externo. Para mim também está completamente conectado. E a gente vive hoje um deserto interno, né? A desertificação do nosso ser ecológico, né? Eu percebo muito isso. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso também e retomar o pensamento anterior. Esse é um tema importante na ecopsicologia, que a destruição da teia da vida, a destruição dos ecossistemas, ela impacta a todos nós psiquicamente. Nisso que você falava há pouco, né, de uma mudança de crenças, a gente está vivendo um tempo de transição de uma visão de mundo muito particularizada, né, em termos de partículas, de fragmentos da realidade conectada. Para mim, Capo Espiritual foi perfeito quando ele contou que nós vivemos uma crise de mentalidade. Professor, está trancando um pouco. Você estava falando do Capra, da crise de mentalidade, trancou. Então, eu falava que nós estamos numa transição onde o que ainda domina em termos de estruturas de poder, especialmente de economia, é uma visão muito frágil dessa interdependência, dessa interconexão entre os vários sistemas. O sistema humano, o sistema biótico, né? No que você colocava sobre a superação de crenças, é que nessa perspectiva de campo, tudo interfere em tudo. Tudo está conectado com tudo. Então, quando nós nos empobrecemos internamente, a nossa ação vai ser uma ação que empobrece o meio, empobrece a qualidade emocional das relações humanas, mas também vai empobrecer a qualidade das nossas relações com o mundo mais que humano, né? Quando esse empobrecimento chega ao ponto de interferir realmente na teia da vida, o impacto disso em nós também é muito profundo.
Em Ecops, nós buscamos explorar os sentimentos das pessoas a respeito na Amazônia ou a queimada que houve no Pantanal. Uma pessoa pode nunca nem sequer falar isso, mas falar isso, ou ter falado isso, mas se você dá a oportunidade dela explorar como ela se sente, claramente você descobre a profundidade dos vínculos que nós temos com os ecossistemas. Mesmo uma pessoa que nunca tem estado no Pantanal, quando tem a oportunidade de fazer contato com o seu sentimento, você observa que ela é longe, sabe, Ingrid? Me escuta bem? Agora voltou. Sim, você iria mais longe. Vamos juntos. Aqui eu estou recebendo a sugestão Qual? de mudar a conexão do meu telefone, tá? De sair do... Eu vou fazer isso agora, tá bom? Tá Se eu cair, bom. eu volto já já. Um minutinho. Tá ótimo. Gente, é uma oportunidade assim de ter essa conversa, né, nesse lugar do que está sendo estudado, do que está sendo trazido mesmo como base. Pronto, acho que deu. Então, Ah, melhorou. que bom, que bom. Então, Você iria mais longe na questão das queimadas e tudo. eu iria mais longe que se nós formos completamente coerentes com essa perspectiva de campo, com essa perspectiva sistêmica, uma queima no Pantanal nos afeta também. De alguma maneira, Sim. mexe no fundo do nosso ser, né? E acho que travou de novo. Desses vínculos, né? E, e desenvolver, encontrar, utilizar metodologia de profundidade. Sim. Professor, travou um pouquinho de novo. Eu vou te dar uma sugestão. Não sei se você está no 3G ou no 4G do telefone. Isso pode ser uma opção. E a outra opção também é fechar todas as janelas dos outros aplicativos. Quando eu comecei a fechar a janela, começou a ficar melhor a conexão também. É uma sugestão. Porque está trancando para mim, eu acho que deve estar trancando para as pessoas. É, tudo bem, é o campo que manda mesmo. A vida é soberana, ela que manda. E a gente vai lidando com cada coisa que acontece. Vamos ver se ele. Acho que ele deve estar escolhendo uma nova maneira de conectar. Caiu. Eita, gente, vou ativar aqui os comentários. Como é que tá para vocês? A minha conexão tá ok? É só a dele mesmo que tá com essa questão? Acho que sim, né? Ó, ele chegou de novo. Agora vai dar! Cadê meu maracá? Meu maracá mágico. Meu maracá mágico aqui, ó. Olha esse quadro do meu pai. Ó, ó, professor, o quadro do meu pai. Que lindo. Uhum. Lindo, lindo mesmo. Bem xamânico, né? É. Professor, eu quero falar uma coisa que talvez seja um pouco mais longe, não sei se tem a ver, é uma pergunta mesmo. Essa questão das queimadas, eu sinto que a gente recebe, né, o efeito dessa destruição da vida, né? E a gente também está conectado no sentido de que a gente está provocando um pouco tudo isso, não só em alimentar uma cadeia destrutiva, né, da nossa produção, uma série de coisas, mas quando eu observo que tem muito fogo descontrolado dentro dos nossos corações,
quando não tem esse autoconhecimento, quando tem um constante apontar o dedo para o outro, condenar o outro. Não sei, eu sinto que esse fogo descontrolado, inconsciente, também se manifesta lá fora, né? Assim, é um espelhamento, é quase como se essa fosse uma grande matrix lá fora, entre aspas, refletindo o nosso universo interno. Eu tenho observado isso. Não, eu não tenho dúvida disso. De vista de uma crise de sustentabilidade que ameaça a espécie, que fere os ecossistemas. Ai, minha gente, tá trancando, professor. Não te ouço. Ai. Agora o som saiu. Professor, você tem um fone de ouvido? Você tem um fone de ouvido? É isso. Ai, ai. É porque eu parei de te ouvir, eu não sei se. Nem eu também. A Raquel. Esse horário também, ó, caiu de novo. Esse horário é um horário que tem muita live, né? Vocês que me seguem sabem, não querem que o professor fale agora. É, esse horário é um horário que eu nem marco muito. Enfim, vamos lá! Eita! Bom, aqui a live não cai depois de 1 hora, né? Então, vamos ver se a gente consegue. O professor precisa desse maracá, né? Verdade. Ele está entrando aí. Bom, vamos lidar com o que a gente tem, né? A internet está assim caindo. Vocês sabem, eu vou falar isso para o professor também quando ele entrar. Olha, ele está conectando. A gente está apanhando aqui da Bem-vindo! tecnologia, Mas né? deixa eu falar uma coisa, professor. Uma coisa bem interessante. Depois eu quero te ouvir sobre essa questão do espelhamento, porque eu observo muito isso, né? Eu estou me formando numa terapia sistêmica, né, de constelação, enfim, fenomenológica e tal. E desde que começou o isolamento, em março, é interessante trazer isso, que a gente está conduzindo as constelações e realizando os módulos da formação via Zoom. E é interessante porque tudo que acontece em cada quadradinho do Zoom, tudo que acontece em cada ambiente que está ali conectado, né, naquele momento de leitura do campo, tem um significado da leitura daquele próprio campo. E quando está caindo a conexão, também tem a ver com aquela roda, né, com o que está sendo ali trazido. Tudo é uma mensagem, né? Tudo conectado com tudo, né? Bom, mas a gente parou, então, quando a gente estava falando do espelhamento das crenças, não é, Ingrid? Sim. Pois é. Eu, por exemplo, faria uma provocação aqui para todos nós pensarmos. Quais são as crenças que se tornaram disfuncionais, que nos carregam ainda, nos inspiram ainda e nos colocam
indo nessa direção autodestrutiva em que nós estamos. Se você quiser dizer, se alguém aqui quiser colocar, vamos fazer um Eu brainstorm. tenho uma. Qual? A necessidade de controle. Eu sinto que a necessidade de controle é uma grande fonte de sofrimento, porque é uma coisa absolutamente impossível controlar a vida, controlar o outro, e enfim. Nesse aspecto, eu diria assim que quanto mais nosso modo de funcionar está inspirado na insegurança, mais controle a gente precisa. Mais controle a gente acha que precisa exercer. O problema é que quando um certo grau de controle sobre a nossa vida ele é necessário, mas não é disso que a gente está falando. Sim. A gente está falando de um script de domínio, de controlar o outro, inclusive de controlar, controlar completamente a natureza. Sim. A gente tem uma coisa assim de considerando que algum grau de controle é necessário, o que é mais sábio é uma integração à natureza. O mais sábio é trabalhar em colaboração com a natureza. E é isso que a nossa civilização ainda não aprendeu. Sim. E vai precisar aprender se é que a gente pretende não se destruir. Né? Eu gosto muito de uma frase, falo muito dela, uma frase do Gregory Bateson, que é um cara que eu gosto muito também, um pensador difícil de entender, mas me inspira. Ele diz assim, quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da maneira como a natureza faz as coisas, mais loucos nós nos tornamos. Sim. Então, assim, a gente vive esse descompasso, essa desconexão em relação ao modo como a natureza faz. Uma economia que vive em oposição à ecologia ainda é assim. Apesar do grande avanço que nós tivemos nos modos de pensar o fazer econômico, cada ano que passa a gente bate recorde de aquecimento. Sim. E uma coisa profundamente equivocada. A gente tem uma janela curtíssima, de 10, 11 anos, para fazer grandes mudanças, mas cada ano a gente dá a impressão que está caminhando para trás. Então, essa é uma provocação da ecopsicologia, Ingrid. Quem conhece, quem tem me escutado, sabe disso. Há uma profunda suspeita de que a civilização como um todo está fazendo um trajeto autodestrutivo. Dá a impressão que nós estamos buscando um suicídio desse modo, uma destruição desse modo de viver. E a gente sabe que quando uma pessoa chega ao ponto de ter a vontade de acabar com a própria vida, para acabar com o próprio sofrimento, é porque o sofrimento é muito grande, há muita tensão interna e uma desconexão que não parece haver saída. Né? Agora, claro que existem muitas formas de autodestruição. Uma pessoa, um alcoolista, ele vai pouco a pouco e com prazer. Vai pouco a pouco e com prazer, né? Se destruindo. E é a sensação que eu tenho quando eu olho o que nós estamos fazendo. Né? Mas tudo isso significa que nós estamos orientados por crenças que estão disfuncionais. Uma delas é essa, de que é possível viver com saúde, com felicidade, num ambiente onde a teia da vida está sendo destruída. Não é possível isso. Nós, internamente, de uma forma, como eu diria assim, de uma forma mais consistente para que nós possamos viver o melhor de nós mesmos, nós precisamos exuberância de vida à volta. Exuberância de vida humana, exuberância de vida não humana. Esse é o melhor cenário para um ser humano pleno. Né? E aqui eu insisto de novo, um ser humano que está pela metade, ele vai precisar de um ambiente pela metade, e vai construir um meio ambiente pela metade. Né? Outras crenças que a gente precisaria rever, né? Que nós vivemos num mundo que é matéria. Nós vivemos num mundo vivo. Vivemos num mundo vivo. Nós habitamos um planeta vivo. Nós somos organismos de um organismo maior.
Existe uma dimensão quase espiritual quando você olha para o planeta, a partir do que a ciência tem mostrado, de como funciona a regulação dos gases na atmosfera, como funciona o equilíbrio do sal no planeta, nos oceanos, como é a troca de energia dentro de um ecossistema. Tudo é muito bonito, é muito inspirador, mas é também uma teia que tem uma certa delicadeza. A vida tem uma certa delicadeza. Ela é resiliente, é um certo ponto. Mas uma espécie que já não é mais inspirada pelo instinto, mas que é regida por um conjunto de crenças que são ignorantes em relação a como a natureza faz as coisas, isso não vai dar certo. Sim. Por isso a necessidade de humanos, de pessoas, que estejam abertas a descobrir em si sabedoria ecológica. Sim. E cada vez mais, sabedoria ecológica é sinônimo de saúde. Não dá para a gente ver saúde sem essa sabedoria ecológica, ou seja, sem a noção de que nós vivemos num mundo vivo que tem direitos como tem direitos os humanos com os quais nós vivemos. Eu penso que no futuro, nossa organização política, os congressos, eu penso que muita gente pensa isso, mas os futuros congressos vão precisar ter representantes para os seres da água. Sim. Sabe? Representantes, aqueles que dão voz aos seres da floresta. A gente vai precisar caminhar para ver esse mundo como um mundo que tem direitos, tem direito pleno à existência. As outras espécies têm direito à existência. Claro que nós, seres humanos, precisamos de alguma medida delas. Mas o que nós estamos vivendo hoje é um ecocídio, porque ao não respeitar o direito das outras espécies, nos coloca quase como um adolescente narcisista, Sim. achando que tudo está aí para ser transformado em produto. Sim. O que a gente está fazendo é uma destruição rápida. Sim. Isso é uma expressão de falta de saúde. Uhum. Por mais que quem hoje vive essa falta de saúde tenha o status do poder e da riqueza. Uhum. Então, a gente busca refazer o conceito de saúde mental. Sim. Buscamos refazer o conceito do humano. Do ser humano. Sim. O ser humano não pode ser visto fora da rede de vida, dos ecossistemas aos quais ele pertence, dos quais ele surge. Né? Sim. Professor, quero te fazer uma pergunta com relação a isso, que é a questão da consciência, né? Isso tudo aí que você falou, né? Inclusive quando você fala dos representantes desses seres, né? Do reino mineral, vegetal, né? Eu percebo que nesse mundo que eu acredito que é possível existir, porque eu acredito no ser humano e somos nós que estamos nesse processo mais autodestrutivo, mas eu acredito na possibilidade de um mundo onde as pessoas terão essa consciência. E claro, vai precisar dos representantes, ok, por uma questão de organização e tal, faz parte da nossa convivência, né, comunitária, coletiva, mas cada ser vai ter essa consciência. E eu penso que essa reforma de crenças passa, em primeiro lugar, pela consciência, pela minha experiência, mais uma vez. Assim, quero trazer uma coisa aqui rapidamente. Há 8 anos atrás, se alguém falasse que eu estaria hoje conversando com um cientista, com um estudioso da psique humana, da alma humana, eu não acreditaria nessa possibilidade. Assim. Eu estava bastante distraída do meu caminho real e bastante equivocada com o valor da vida e com o valor do que é essencial na vida, né? Então, assim, eu estava num processo autodestrutivo. Então, isso aconteceu tão recente na minha vida, assim, eu sinto, né? Às vezes eu brinco, eu falo, gente, eu sinto que eu tô aqui, assim, levantando o pé da lama, sabe? Tá pingando lama do meu pé ainda. Eu acabei de sair de um atoleiro. Então, assim, em primeiro lugar, é esse despertar e expansão de uma consciência profunda do sagrado da vida, porque é automático. No momento que eu entendo o valor, a dimensão
que é ser e estar no mundo, que é estar aqui encarnado, é que ter esses sentidos acordados, funcionando, né? No momento que eu valorizo a minha vida, né? Que eu cultivo esse amor próprio, que é a base de qualquer amor, naturalmente, eu, caramba, o cachorro, o gato, a onça, a árvore, assim, é automático, né? Mais uma vez, não tem esse lá fora e aqui dentro, né? É um espelhamento. Então, assim, eu falo, caramba, é a consciência que pode curar tudo isso, né? A consciência do valor disso que existe, né? De tudo que há. E quando eu trouxe aquela coisa do controle, inclusive, é porque eu tenho estudado, olha que coisa, eu do autoconhecimento, desse reflorestamento interno, o universo abriu para mim caminhos para eu estudar ecofloresta, permacultura, agricultura sintrópica, esse tipo de coisa. E eu estava escutando um professor falar esses dias que ele pratica permacultura, que ele viu que na fazenda dele tinha chegado uma praga para uma árvore. E ele ainda estava no processo de observação para ver como é que ele ia lidar com aquilo, que é justamente não querer controlar tudo e sair matando, mas perceber dentro da própria tecnologia da vida como lidar com as questões, né? E aí passou alguns dias, chegou um grupo de joaninhas e comeu aquela praga toda. Sabe? Então, assim, gente, que coisa linda! A gente não dá tempo ao tempo, sabe? E eu tenho estudado também a cadeia de produção de alimentos, né? Que na sua aula você trouxe, que é fruto de uma mentalidade de guerra, de matar, né? Então, a gente mata a terra, a planta fica fraca, tem que matar as pragas, o alimento vem, mata a gente, porque está cheio de veneno. Então, assim, é falta de consciência. Assim, se eu pudesse resumir, consciência é amor, e tudo isso é uma grande falta de consciência. Não sei como é esse conceito da consciência na ecopsicologia. Olha, você sabe uma coisa curiosa que é uma experiência de todo ecopsicólogo, né? Que é como o sagrado, como o sagrado, esse sentimento de sagrado, vamos dizer assim, como ele é facilmente contactado quando uma pessoa consegue aprender o jeito de entrar numa floresta, né? Realmente aberto, sem as tagarelices do intelecto, com a sensorialidade desperta, com o silêncio que vai começando a chegar, que a própria floresta vai induzindo. Mas quando a gente dá tempo suficiente para esse encontro com o mundo natural, fica fácil entender que a espiritualidade dos povos antigos não vinha de crenças, vinha de experiência. Ela brota sozinha, ela brota sozinha. E ela brota como um profundo bem-estar. O Jung tem uma frase mágica sobre isso. Ele dizia que as pessoas eventualmente precisam se limpar do excesso de civilização, né? E não importa muito se elas entram numa floresta ou se elas entram no mundo dos sonhos, elas se limpam do mesmo jeito. Você pode ir para dentro ou ir para fora e tudo volta para o lugar quando você faz um bom contato com você mesmo e quando você faz um bom contato com, vamos dizer assim, lugares com exuberância de vida. O melhor, a gente está descobrindo, é quando a gente faz os dois, porque não dá para desconectar um do outro. Isso é tão forte que existem clínicos, psicólogos clínicos, que estão integrando a natureza ao trabalho terapêutico, ao trabalho psicoterapêutico. Hoje tem médicos e psicólogos prescrevendo natureza, já por conta dos conhecimentos que nós sabemos sobre os efeitos da natureza sobre o nosso sistema nervoso, sistema hormonal, sistema imunológico, sobre o humor, né? Sobre o bem-estar subjetivo, porque nós viemos de uma história, olha bem, Ingrid, são milhares de anos que a nossa espécie está aqui. E é nos últimos 12 mil anos que a gente começou a viver cidades, uma vida mais sedentária, controlando plantas e animais. A maior parte do tempo nós evoluímos em completa sintonia com o mundo da vida. Então é natural que os nossos corpos reajam dessa forma,
ao contato com a natureza. Então, a gente usa esse conhecimento na psicoterapia, que hoje se chama de, lá fora, ecotherapy, está chamando de ecopsicoterapia, que é um diálogo da psicologia com diferentes vertentes da psicoterapia, para que cada escola de psicoterapia possa encontrar o seu jeito de integrar esse tema, a relação do humano com o mais que humano, como um tema de importância dentro das psicoterapias. Mas aí a gente caminha para uma noção de saúde, como eu abordava há pouco, que integra o interno e o externo. Porque a gente já sabe bem como é importante para a nossa saúde emocional ter relações saudáveis com outros humanos. Mas a gente está buscando adicionar esse outro entendimento. Tão importante quanto a relação com os humanos é a relação com os não humanos. Ou, vamos dizer assim, com a teia da vida, com o mundo mais que humano. Nós não somos completos se nós não honramos todos os nossos companheiros evolutivos. Hoje, uma maneira de entender a nossa crise de sustentabilidade social, econômica e ambiental é perfeitamente como uma crise de deslealdade. Primeiro, para com todos os seres que nos acompanharam nesses 200, 300, 400 mil anos que a nossa espécie está aqui. Quer dizer, há 300 mil anos a gente vem evoluindo, crescendo. E, de repente, em 12 mil anos, a gente começa um processo que, em um século, aliás, em poucas décadas, nós começamos a gerar mais uma grande extinção de vida por conta da nossa atividade. É muito desleal isso. É desleal com a teia da vida de onde nós viemos. Tem uma questão moral, ética, nessa questão. Né? Além disso, dessa questão ética, tem um problema que está na origem disso, que é a atrofia da nossa sensibilidade essencial a essa teia, a esse mundo da vida. Nós aprendemos a acreditar e a olhar para o mundo de uma forma ambígua, de certa maneira gerando encantamento. Como é linda a natureza, como é bela a natureza. E, na prática, cada dia destruindo um pouquinho mais dela. Essa ambiguidade mostra uma ambiguidade interna, um fracionamento interno, uma divisão interna muito preocupante. Muito preocupante. Por quê? Essa dimensão nossa que destrói, essa dimensão nossa que consegue criar sistemas de morte em série, sabe, em relação a espécies animais e vegetais, funciona para com o mundo natural como um psicopata funciona para o mundo humano. Sim. A gente chama tecnicamente isso de ecopsicopatia. É um transtorno de psicopatia, mas que está voltado para o mundo não humano. Por essa crença de que o não humano não tem direitos. Pior, que não tem senciência, não tem sensibilidade. E a gente está profundamente enraizado na crença de que a psique não é um privilégio dos humanos. Todos os seres têm sua psique e isso envolve uma mudança realmente de crença, que é essa de que nós temos o direito de transformar tudo em produto para uma outra crença, né, de que nós precisamos aprender a viver em harmonia com essa grande teia, respeitando o direito das outras espécies e criando uma economia que coopere com a sustentação da vida. Não que seja uma economia de morte, como essa que nós vivemos, que gera exclusão entre humanos, morte inclusive, e morte nas outras espécies. Então, essa crise de sustentabilidade é uma crise ética. É uma crise de visão de mundo, é uma crise de visão do ser humano, é uma crise de visão de entendimentos econômicos sobre a realidade, que nos empobrece. Então, de fato, a gente está no limiar de uma grande mudança no modo de pensar. E muitas profissões estão fazendo essa conversão. Muitas profissões estão caminhando para ir mais fundo
nesse entendimento ecológico do ser humano, né? E a ecopsicologia vem fazer isso dentro da psicologia, mas entendendo que não é possível ficar só na psicologia, né? Porque não dá para ver o ser humano desconectado de todas as outras áreas. Então, ela se transformou numa abordagem que é um encontro transdisciplinar de muitos olhares para poder compreender a experiência humana, numa visão multidimensional. Sabe que uma Sim. maneira... Existem algumas expressões dentro da ecopsicologia, por exemplo, que ela é uma psicologia interespécie. Interespécie. É a psicologia da relação entre diferentes espécies. Sim. Nós e as outras espécies. Sim. Fala-se também de uma psicologia étnica, ou seja, uma psicologia que está interessada em compreender a riqueza do funcionamento psíquico daqueles povos que não são os povos da cultura que gera a crise, mas aqueles povos que foram colonizados, mas que ainda sustentam algo da sua visão de mundo, que tem muito a nos ensinar sobre quem somos nós, quais são os sentimentos que ficam represados sob essa cultura racional materialista que nos inspira. Sim. Professor, eu tenho observado assim, né, nesse processo que está há um pouco mais de tempo né, do autoconhecimento, que a relação que eu tenho com o outro é a mesma relação que eu tenho comigo. Eu tenho observado isso na minha autoobservação. Então, assim, quando eu vejo o ser humano dessa maneira destrutiva com os outros seres, né, nas suas relações para fora, entre aspas, hoje eu já acredito, assim, já entendo que ele também tem essa mesma destrutividade na relação com ele mesmo. Porque Perfeito. eu observava esse fenômeno em mim. Então, assim, eu me destruía, eu me flagelava, eu me massacrava, e isso se refletia na minha relação com o mundo. Então, assim, de novo, assim, é uma grande crise de consciência mesmo do que nós estamos fazendo aqui, né? O que é essa escola da vida, e falando em escola, eu sempre acreditei que assim, uma boa maneira de ensinar as nossas crianças é levar para o quintal, é levar para o mato. Aliás, a minha mãe, né, que era hippie, trouxe os 5 filhos para crescer num sítio, porque ela entendeu que isso seria o grande aprendizado de vida, e né? Para onde quer que eu fui, eu carreguei essa ecologia mais vibrante, mais superficial, até porque eu cresci no sítio. E todos nós, né, durante muito tempo, estivemos perto desses elementais, né, desses animais. Então, quando eu vejo o xamanismo trazendo animal de poder, lidando com fogo, com água, com terra, com ar, com éter, quando eu vejo assim esse caldeirão de elementais, né, de forças da natureza sendo invocados, e a gente aprendendo a lidar com todas essas manifestações poderosas da nossa mãe natureza, eu percebo que, óbvio que a gente está deprimido, né, que o índice de suicídio aumentou, a gente se desconectou da fonte de vida e saúde, né? É óbvio que a gente está aí manifestando também na matéria um vírus, que é esse ser que destrói seu hospedeiro. Então, esse modelo de relação com o outro é o modelo que temos com a gente mesmo, né? Exatamente. Pura psicologia, isso. Simplesmente. Pura psicologia, exatamente isso. A gente não se torna um ser destrutivo quando está conectado profundamente com a própria alma. O que a gente observa é o contrário. Nós vamos nos tornando mais e mais exuberantes quando o caminho de vida que a gente escolhe está conectado com os anseios mais profundos, quando aquilo que a alma fala, por meio das sensações corporais, das emoções, da própria ansiedade, da angústia, inclusive da depressão, tudo que ela fala, a gente escuta. Escuta e se reorienta. Porque, de fato, é um ecossistema interior. E esse ecossistema ele tem as suas estratégias de autorregulação, como qualquer ecossistema. Então, essa alma profunda, que é essa presença da natureza em nós,
ela vai se expressar nos sonhos, vai se expressar nas intuições, no nosso sistema de necessidades, o que a gente precisa. E quando a gente tem uma escuta fraca para aquilo que o ser profundo está dizendo, a gente fica muito vulnerável a ser cooptado para um modo de vida desconectado disso, desconectado da gente mesmo. Então, a construção de um ego ecológico passa pela construção de um bom ego, uma boa relação, primeiro com a gente mesmo, que vai se expressar na nossa relação com os outros humanos, que vai se expressar na relação com o mistério, como dizia o Martin Buber, com o próprio mistério, mas vai se expressar também na relação com o planeta, com a teia da vida, com as outras espécies. Nós somos seres de relação. Só vivemos porque somos seres em constante relação. É muito difícil aqui. Onde é que está onde é que eu acabo? Onde acabo eu e começa o mundo? Essa é uma pergunta que foi feita pelo James Hillman aos ecopsicólogos, sabe? E a resposta é que é muito difícil você achar onde está esse limite entre eu e o A mundo. física, a Nós física só podemos quântica, viver em interação. a física E não quântica precisa fala nem que doar. Termina. não, a Fala aqui. física quântica fala que não tem nenhuma diferença, né? Que ele está sendo atravessado uns pelos outros, né? Pelos outros, uns pelos outros. Nosso pensamento interfere nos átomos. O nosso pensamento interfere na nossa bioquímica. Está tudo conectado com tudo. Sim. Então, aprender a ter essa relação de respeito conosco, saber que nós somos um ecossistema exuberante de vida, com muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E que tem um processo evolutivo, tem uma inteligência evolutiva por trás do nosso funcionamento, né? E compreender como as culturas tentaram organizar o nosso viver para propiciar esse caminho evolutivo, mas que eventualmente elas evoluem na direção oposta, passam a ser um problema para esse caminho evolutivo. E aí as próprias culturas adoecem, assim como adoecem as pessoas. E eventualmente nós precisamos mudar o nosso modo de olhar para nós mesmos, e temos que mudar o modo como nós olhamos para a cultura que nos define, as crenças dela que nos inspiram, e fazer uma revisão. Nesse momento a gente está precisando dos dois. Refazer uma boa relação conosco mesmos. Precisamos nos desintoxicar de algumas crenças da cultura que ficaram literalmente tóxicas, disfuncionais, e caminhar na direção de outra qualidade de relação. Porque tem muitas formas de você definir essa crise que nós vivemos. Talvez a mais básica dela é que nós vivemos uma crise de relação. É uma crise de relação entre nós humanos, uma crise de relação conosco mesmos também. E uma crise que é muito evidente na nossa relação com a teia da vida, com as outras espécies. Sim. Por isso é importante a gente explorar explorar como enriquecer essa relação, como enriquecer essas relações conosco mesmos. Um bom trabalho um bom trabalho terapêutico, um bom trabalho de imersão na natureza, um bom trabalho com arte, como você faz, qualquer coisa que nos ajude a ancorar nossa experiência no mais profundo. Sim. E olha, a gente observa que quando a pessoa faz isso, quando ela está mais saudável, ela, em geral, está mais predisposta a uma percepção ecológica da realidade. Quanto mais a pessoa está desconectada dela própria, mais ela cai naquilo que você falou no início. Necessidade de poder e controle. Controle. Controle sobre o diferente, controle sobre os outros, destruição daquilo que é diferente, sabe? Mais controle sobre a natureza, mais controle sobre grupos. Isso é fruto da infelicidade
é fruto da desconexão. E é fruto de uma infantilidade também, né, professor? Assim, eu vejo, assim, eu comecei também a entrar em contato com a criança ferida, né? Com a criança que todos nós carregamos. E o que eu percebo é que, meu Deus do céu, a gente não aprende coisas muito simples e básicas, né? No jardim de infância. Como, por exemplo, tem uma criança que a gente carrega para o resto da vida, né? E que fica ali gritando, tomando a frente das nossas relações e sendo imaturo, né? Eu nem gosto de falar infantil ou criança, porque a criança tem seu lado muito positivo. Mas a imaturidade emocional, espiritual que nos acompanha é fruto de um desconhecimento total, né, de como as coisas funcionam e da realidade. Por exemplo, essa questão da Matrix, né? Eu comecei a estudar e a me interessar pelo budismo, e eu comecei a observar muito como a minha relação, como o meu mundo interno se projetava lá fora, entre aspas, lá fora. E aí eu percebi que, de fato, a gente está o tempo todo criando, em muitos sentidos, essa nossa realidade. O budismo traz muito isso. Então, assim, não existe nenhuma separação do meu olhar para uma realidade que se apresenta para mim pessoalmente, né? Então, a subjetividade é a base da experiência, porque num sentido mais profundo, nem existe uma realidade fixa e imutável. O que existe é uma experiência de realidade inerente a cada pessoa, de acordo com seus conteúdos e com seu mundo interno. Então, assim, essa perspectiva da realidade já mudaria completamente a relação de qualquer pessoa com o mundo, porque não tem ninguém para você culpar lá fora, né? Não existe esse responsável, esse culpado lá fora. E a grande distração da vida é viver culpando alguém de alguma coisa. E se culpando também, enfim. Você está descrevendo uma perspectiva muito avançada da realidade, né? Muito avançada, assim, a base é quanto mais a nossa percepção se refina, mais a gente percebe que não tem distinção entre o fora e dentro. A gente percebe como todas as coisas estão interconectadas. A gente percebe como nós criamos a nossa realidade a partir do nosso funcionamento psíquico. De maneira que o Dalai Lama que disse que aqui no Ocidente ele encontrou pessoas que tinham condições de vida de reis, mas vivem como se vivessem no inferno. Nossa. Porque a mente delas é assim, né? Então, é isso mesmo. A gente tem um poder enorme de construir com o nosso modo de pensar. Isso a gente está aprendendo muito com o budismo. E a psicologia aprende muito com o budismo, nesse aspecto. Tem várias influências que o budismo tem feito. Primeiro, nas neurociências. Porque as pesquisas sobre o que ocorre no cérebro de meditadores budistas avançados nos ensinaram muito, né? Outra, dentro da psicologia, na própria psicologia analítica do Jung, tem diálogos com o budismo. Na psicanálise, existem diálogos com o Zen feitos há décadas atrás. E na transpessoal, sobre justamente essa irrealidade de um ego fixo, definido. Essas coisas são realmente muito, muito profundas, mas é assim, esse conceito de karma no budismo. Você cria a sua realidade com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. As circunstâncias que vão ocorrer na sua vida, elas são expressão daquilo que você gerou na sua fala, no seu pensamento e na sua ação. Isso é uma chave incrível para testar. Testa para ver se funciona. É só observar, que a gente percebe, né, o poder da palavra, da ação e do sentimento. É só observar, assim, nem precisa ler milhões de livros, né? Ter coragem para enxergar isso acontecendo. Mas você fez referência ao Matrix. Esse filme é um filme
indispensável. Parece que está sendo vindo quarto agora, né? É um filme indispensável. Eu acho que é um dos melhores filmes que eu já vi. E ele descreve como nós vivemos a partir de softwares, né? Como se nós vivêssemos em softwares. Essa imagem é muito rica, porque a gente pode perfeitamente traduzir essa ideia chamando de software um conjunto orientador de crenças. E é nisso. A gente vive a partir daquilo que a gente vê, que a gente acredita. Olha, eu digo que nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito rápidas, não só do ponto de vista tecnológico, não só do ponto de vista do mundo das profissões, enfim, em todas as áreas. Estamos vivendo uma área de uma mudança humana muito intensa. Muito intensa. E é um tempo muito radical. É um tempo radical. Nós temos muito pouco tempo para fazer mudanças do ponto de vista climático. Nós temos uma urgência talvez ainda maior do ponto de vista social, né? Em termos de exclusão. E, realistamente falando, não parece que a gente vai dar conta de fazer isso num tempo razoável, né? Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com qualquer um de nós. Quando nós não nos damos conta da crise que nós estamos vivendo, ela agrava. Se a gente não olha para os sintomas agravam. A gente está no momento de ser ensinado pela vida, realmente. Sim. Ensinado pela vida. Existem muitas pessoas extremamente lúcidas hoje que estão se dando conta disso. Uhum. A lucidez tem que vir acompanhada de coragem, porque é preciso se abrir para mudanças reais. O que significa abertura para pensar de uma maneira diferente. E nós precisamos muito de pessoas aptas a pensar diferente, que deem soluções para os conflitos que nós vivemos hoje, em termos de civilização, e que a própria civilização, nos seus organismos internacionais, parece não dar conta de resolver. Muito bem, Sim. Ira. Acho que a gente não foge de viver crises como essa que a gente está vivendo com o coronavírus. E infelizmente, a alienação gera crises maiores. Uhum. Então, vamos passar pelas crises. Vamos passar pelas crises. E eu acho que só tem um jeito de passar bem pelas crises, sabe? Com plena consciência do que você está buscando, com plena consciência do que você pode fazer, onde você está. Mas fazer. Se responsabilizar por viver agora o futuro que você quer construir. Uhum. Ser uma expressão do futuro agora, né? Essa é aquela frase do Gandhi, né? É do Gandhi. A mudança que você... Seja você mesmo que você espera. Essa frase é orientadora, porque a gente não pode menosprezar o poder inspirador de pessoas e grupos que são coerentes com uma visão, sabe? Com uma visão que funciona. Sim. E professor, tem uma coisa que eu acho que a gente pode contar com isso, eu sinto que a gente pode contar com isso, que é uma dimensão de comunicação que não é só essa da fala. Eu até confesso assim que eu tenho falado bastante sobre isso, às vezes me questiono, para que compartilhar tanto que eu experimento, mas aí vem uma situação da vida e me puxa de volta para esse lugar, né, de estar compartilhando, de estar contando os meus processos. Já escrevi 2 livros falando disso, assim, que é um milagre na minha vida. E o que eu percebo é que tem também uma outra dimensão de comunicação, que é essa dimensão da comunicação vibracional, né? Do campo mórfico. Então, assim, se eu começo a vibrar, de fato, numa frequência mais harmônica, pacífica e amorosa, eu emano isso, né? E existe também
todo um funcionamento de uma massa crítica que pode chegar nesse nível de uma vibração mais harmônica e mais consciente, e isso vai para toda a família humana, né? A gente estuda isso, enfim, só rapidamente assim, para quem está aí e não sabe, né, do campo mórfico, é um campo de consciência unificada que conecta todos os seres de uma mesma espécie. Então eu observo também isso, assim, eu acho que eu estou virando assim uma grande observadora e amando esse lugar de observação e autoobservação, porque um exemplo que eu te trago é que eu já estou, né, há mais ou menos uma década frequentando muitas terapias e aprendendo e me observando, e eu não encontrava muitos homens nesse lugar de autoconhecimento e de autoestudo. E, de repente, começou assim a brotar, a florescer encontros do sagrado masculino, né? Encontro dos homens, compartilhando seus sentimentos, suas fragilidades. E eu desconfio que isso é fruto dessa massa crítica, né? Também percebo que essa zona de conforto extremamente desconfortável, esse inferninho no qual a gente transita e se acostumou com ele, está num estado crítico que a gente não está suportando mais. Então, até a crise nesse lugar assim extremo, para mim, é bastante benéfica, né? Que é aquela sacudida da realidade. Você sabe que nos trabalhos que eu fiz de psicologia, a minha vida inteira, era pelo menos 70%, 80% de mulheres. Sim. Sabe? E hoje essa coisa começa a mudar. E é muito importante essa mudança, porque um outro jeito de falar dessa crise que nós estamos vivendo é que ela é uma crise de um masculino desequilibrado. Sim. Um masculino que sufocou o feminino dentro dele. Uhum. E, portanto, ele fica vulnerável a uma racionalidade crua, fria, Uhum. uma ação voltada justamente para o controle. Invasão. Né? Porque a dimensão feminina da psique, ela vem falando de comunhão, vem falando de acolhimento, vem falando de cuidado com as relações. E essa mentalidade que está nos levando para o caos é uma mentalidade de um masculino hipertrofiado. Homens que já se desconectaram profundamente do seu feminino. Então, é muito bom que isso já esteja se mostrando, né? O surgimento de homens mais plenos, homens mais completos. Né? Homens que não desonram o seu feminino. São homens muito mais capazes de ter uma relação nutritiva com uma mulher, mas, além disso, eles representam o surgimento de um equilíbrio de forças na psique coletiva. Né? Sim. A supressão do feminino dentro gera a supressão do feminino fora. E tanto a mulher como a natureza são a expressão do que é suprimido por essa consciência desequilibrada. Sim, e professor, e como toda relação, né, 50% é de cada lado, o que eu percebo é que homens e mulheres não têm tido consciência sobre esse processo de invasão, né? Então a mulher também se deixa invadir, né? Ela também sustenta um feminino distorcido, que se submete, que é carente. Ela também não desenvolve o seu masculino mais potente, de autoproteção, de poder de decisão. Então, assim, também tem essa noção que eu acho que é simples, né, desse casamento alquímico dentro de homens e mulheres, né, de ter um masculino e um feminino positivado, saudável, porque a gente também vem, né, de um longo tempo onde o masculino e o feminino dentro dos homens e das mulheres está bem distorcido. E eu tenho observado muito essa questão da invasão, né? Isso já vem dos colonizadores e a gente não aprendeu a enxergar processos de invasão. Então a gente se deixa invadir e invade o outro o tempo inteiro. Eu comecei a observar isso nas minhas atitudes. Falei, peraí, estou me deixando invadir, estou invadindo também. É como se tivessem apagado da nossa consciência essa percepção, né? Então, nossa, são muitas camadas, né? Muitas camadas, sim.
Agora, não é fácil, né, num mundo que é basicamente masculino, como esse, uma mulher encontrar o seu lugar. Como também nunca foi fácil para um homem que tem o feminino desenvolvido encontrar o seu lugar, né? E agora nós, dentro desse campo de grandes, profundas transformações que a gente tem vivido, né, desconstrução de certezas, inclusive, que gera tanta insegurança. A gente vive um tempo de desconstrução de incertezas que gera muita insegurança em muita gente. E faz com que algumas pessoas tentem se agarrar a modelos do passado para sentir alguma segurança. Na minha perspectiva, é o que está por detrás do surgimento desse conservadorismo enviesado que hoje a gente vê por aí. Sabe? Sim. Medo. Medo. Insegurança frente a um mundo que está se transformando e que tem que se transformar porque as bases dele eram ecocidas. Mas gera insegurança em quem não está fazendo o processo interno. E aí as pessoas buscam se aferrar a modelos que já foram ultrapassados. Né? Modelos muito rígidos de sociedade, enfim. Então, eu vejo que esse novo homem, infelizmente, já está vindo tarde. Já tinha que estar aqui há muito mais tempo. Tem uma passagem da minha tese de doutorado, que inclusive criou polêmica na banca, que tem um parágrafo em que eu disse assim: o melhor seria que os homens reconhecessem o fracasso e dissessem: mulheres, venham aqui, tomem conta do mundo, a gente vai sair um pouquinho, consertem as coisas, depois a gente vê como é que faz, como é que a gente volta. Né? Na verdade, não é uma brincadeira dentro de uma tese de doutorado, que é o seguinte: as funções femininas da psique precisam ser altamente valorizados para as decisões que nós temos que tomar. Em termos sociais, em termos de justiça social, em termos de justiça econômica e em termos ambientais, em termos ecológicos. Né? Porque a gente está precisando de uma revolução da sensibilidade, sabe? É uma revolução em termos de sensibilidade. Porque a gente está sofrendo de uma consciência que ficou insensível pelo desequilíbrio. Porque não dá para viver com equilíbrio com muito masculino, como não dá para viver em equilíbrio com muito feminino. É preciso que haja essa composição entre a razão e a sensibilidade, tanto no homem como na mulher. Sim. E hoje a gente está sob a égide de uma razão insensível, né, que inspira um modo de atividade econômica, com um conceito de lucro que é uma loucura, né? A busca desenfreada pelo resultado matemático lá, e que destrói tudo à volta para poder chegar nesse resultado matemático, o que é a expressão da insensibilidade. Há muita coisa a ser repensada, claro, mas tudo isso passa por um projeto terapêutico do humano. Sim. Que tem que estar mais equilibrado. Né? Um maior diálogo entre as funções femininas e masculinas da psique, isso é básico. Sim, eu ia te falar isso, né? Eu estou dentro de uma mulher, então eu posso te falar que tem um masculino tóxico também dentro das mulheres que precisa ser curado, né? E ele assim, é muito profundo, assim, precisa ter um olhar mesmo muito atento, porque isso está tão arraigado há tantos anos que a gente não percebe e a gente cria nossos filhos sem perceber, né, o que a gente está falando, o que a gente está vibrando, exemplos, né? Eu tenho um filho, homem, então assim, eu comecei a observar muito e perceber que ele me mostra também onde eu estou com o meu masculino latente ainda. E eu tenho feito esse trabalho de cura constante. Então, esse masculino está nas mulheres também e já está sendo curado, eu percebo isso, graças a Deus, graças também a essa infelicidade, né? E é isso, assim, eu acho que as nossas crenças precisam ser completamente reformuladas e dentro do que você acabou de falar, uma delas é a confiança na vida e na teia da vida, né? Assim, é soltar mesmo esse controle. Ah, isso sem dúvida. Sem dúvida, Ingrid. Sim. E é muito fácil de observar. Quem trabalha com clínica
é uma testemunha privilegiada desses processos de autorregulação psíquica que todos nós vivemos, que são a própria expressão da autorregulação da natureza. Sim. E a gente vê que quando a gente desequilibra, algo dentro busca o equilíbrio. Sim. Das formas mais diversas. E a gente observa que isso acontece não só do ponto de vista individual, como acontece do ponto de vista coletivo também. Uhum. Por exemplo, sua mãe viveu o período hippie, né? Sim. Sua mãe viveu o período hippie. O que foi o período hippie? O período hippie foi um momento único na história Pós-guerra, né? moderna. Único, exatamente ali no pós-guerra, nos anos 60, em que, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, uma sociedade com formalismos e muita hipocrisia, né, vivia suprimindo dimensões da psique que os jovens é que puseram para fora. Os jovens ali fizeram como que um equilíbrio psíquico de toda a sociedade. Uhum. Porque eles atualizaram neles o que estava suprimido na sociedade dominante. Então foi no movimento hippie que começou a se falar de um amor livre, né? De uma outra visão de sexualidade. Foi quando se começou a falar de volta à natureza, foi quando surgiram as comunidades alternativas. Começou a se falar de uma espiritualidade centrada na natureza, ou de uma espiritualidade não religiosa. Né? Começou a se fazer vínculos com o Oriente, ou seja, integrar o Ocidente e o Oriente. Começou a se pensar em outra forma de organização social. Uma vida com significado, com sentido. Era isso que eles queriam. Uhum. Foi lindo aquilo. Uhum. Porque foi aquele período. Sua mãe que viveu aquilo vai confirmar totalmente o que eu estou dizendo. Sim. Aposto nisso. Pergunta pra Ela está aí na Foi live, ela lindo está aquilo. assistindo. É. Ela é minha colega, Por quê? ela é minha Porque... colega no Reconectar também, ela é sua fã também. Que legal, legal. Sim. Porque aquilo foi uma sementeira espalhando sementes que estão frutificando agora. Sim. Que elas não tinham como frutificar naquele período, porque a sociedade não estava preparada. Tanto que eles foram rapidamente, o movimento hippie foi rapidamente engolido, ele foi suprimido, né? Ele foi cooptado, vamos dizer assim. Mas liberou. A energia psíquica que aquele movimento liberou ficou vibrando na psique coletiva. E aqueles que se sentem que estão mais sensíveis para esse movimento de reequilíbrio da vida e de reequilíbrio da psique coletiva, eles captam. Sim. Instintivamente, intuitivamente captam. E passam a querer viver, um querer sincero de integrar aquilo na vida. Sim. E quando uma pessoa faz isso, integra essas sementinhas do que está suprimido na vida, ela passa a ser parte da força curativa do planeta. Uhum. Das forças autorreguladoras do planeta. Sim. É como se o planeta estivesse falando por meio de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, Sim. que estão vibrando, que estão sentindo isso, como se estivessem acolhendo um chamado, que é um chamado transpessoal. Ele é pessoal, mas ele é transpessoal, ele é coletivo. Sim. E é isso que a gente busca explorar em ecopsicologia, que nessa dimensão do inconsciente coletivo, a base está o nosso enraizamento no mundo da vida. Então, não só a história da humanidade fala em nós, a história da vida fala em nós. A sabedoria do planeta fala em nós. Está buscando se expressar em nós, porque nós somos seres que têm essa origem. Sim. Nós temos essa origem. E ela está no nosso corpo, humano, ela está no nosso DNA, né? Está aqui. Essa história... Não, o DNA é uma coisa absurda, absurda. Agora se descobriu que nós temos, quer dizer, tem alguns anos, que nós carregamos registros genéticos de árvores em nós. Sim, uhum. Eu acredito muito nisso. Nós temos registros genéticos de grande parte das espécies, que o que nos separa de algumas espécies é menos de 1%. Imagina. Que coisa linda! E tudo isso no meio mineral.
dentro de nós, no mineral, os minerais dentro de nós. Então nós somos literalmente a expressão da história evolutiva desse planeta. Sim. Que não é só física, não é só bio, ela é psíquica. E vamos Experiências, dizer né? claramente, ela é espiritual. Se a gente considerar o espiritual como uma função que nos reconecta à totalidade, e ela é uma função vivida em toda a história humana, e que não tem como a psicologia ou qualquer outra vertente científica da ciência dizer que isso é superstição, porque não é. Isso é uma experiência real do humano. Isso é humano, basicamente humano. Se a espiritualidade for vista dessa maneira, nós somos seres minerais, vegetais, animais, psíquicos e espirituais, aqui e agora, como expressão dessa grande história. 4,5 bilhões de anos desse planeta. Né? Que coisa linda. Essa visão sistêmica, professor. Bom, a gente vai tá quase 1h30. Eu sinto de falar só mais algumas coisas, assim, se você tiver esse tempo, porque está sendo tão precioso de escutar essa visão sistêmica, né, da perfeição da vida. Tem uma coisa que me veio agora para trazer, porque na constelação familiar, o Bert trouxe, né, as 3 leis do amor. Uma delas é não pode excluir, né? Todo mundo tem direito a pertencer dentro de um sistema. E são 3 leis tão básicas que eu também acho que deveria ser ensinado assim no jardim de infância, porque ela desordena tudo quando a gente desrespeita, e tudo bem, a gente vai acabar aprendendo pelo erro, acerto, pelo sofrimento, sempre encontra um caminho. Mas na visão sistêmica, a gente percebe que quando alguém é excluído, vem uma geração com alguém repetindo aquele mesmo comportamento, né, como uma dinâmica oculta. Os fatos que foram excluídos, as pessoas que foram excluídas, voltam para o sistema porque aquilo precisa ser olhado. Então tem a ver com essa perfeição da teia da vida. E também olhando para isso, eu percebo esse momento que a gente está vivendo, onde não tem ninguém, não tem um dirigente, não tem um pai, não tem um patrão, não tem um líder espiritual sendo o nosso pai, né, o nosso tutor, o nosso protetor. E é justamente nesse momento que a gente tem essa possibilidade de atingir a nossa maioridade emocional, espiritual, e assumir a nossa responsabilidade, né? Então, assim, agora não tem mais engano. Não tem mais ninguém dizendo eu vou te proteger, faço o que eu mando. Não. Todo mundo que está aí está declarando não vou cuidar de você. Então é esse autocuidado que pode florescer no momento que a gente não tem mais ninguém cuidando da gente, né? É perfeito, é o momento perfeito para essa evolução. Uhum. Uma das coisas que ficam evidentes nesse tempo é que a gente já não está no tempo do líder que vai mostrar caminhos. As pessoas são chamadas para um caminho. Quanto tempo a gente tem ainda? Não, a gente já passou, a gente tem muito tempo, né? Eu não sei, eu acho que não tem limite, mas eu sempre deixo mais ou menos 1h30 para poder salvar depois. Você vê aqui dois exemplos bem claros. Occupy Wall Street. Acho que foi 2013, não, 2011. Acho que foi 2011, né? Que os jovens, em vários mobilizados e sem uma liderança específica, praticamente pararam Wall Street, com a ideia de vamos ocupar Wall Street e vamos dar voz aos 99% que não têm o que 1% tem. Né? Esse movimento ele surgiu meio que sem liderança e ele não soube se sustentar, até porque ele foi muito original, como foi o movimento hippie. Você pode apontar algumas pessoas que foram líderes, mais ou menos, porque, na verdade, aquilo foi uma onda que tomou os jovens no mundo inteiro. Então, tem algumas situações que dão a impressão que uma ideia levanta as pessoas, uma ideia acorda as pessoas e faz um acordar coletivo. Né? Como se um arquétipo estivesse vibrando
e os mais sensíveis captam e dão jeito de, como você acabou de falar, serem líderes de si mesmos. E se encontram como líderes de si mesmos. Eu acredito que é para aí que a gente está evoluindo, sabe? Um novo momento civilizacional em que esse movimento coletivo ele vai ser mais importante que os líderes individuais do passado. Assim acredito eu. E eu vejo no Trump e no Bolsonaro uma tentativa, por conta da insegurança e do medo, de buscar um líder salvador, mais um salvador. E nos dois casos está sendo uma tragédia. Essa é a minha leitura, assumo o que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com o seu canal, sou eu. Tudo, eu Tá? concordo, eu concordo. Mas você Tragédia. concorda que essa tragédia serve a esse despertar de cada pessoa e de um coletivo? Vai servir, mas apenas num sentido. Sim. É que vai agravar a crise. Entendeu? Sim. A gente vai precisar constatar claramente que não é mais essa a saída. Né? Nós precisamos de pessoas que saibam ler o futuro, que estejam conectadas com esse arquétipo, que vamos chamar um arquétipo ecológico, um arquétipo sistêmico, é o arquétipo da interdependência. E nesse sentido eu vou voltar ao Bert Hellinger, né? Quando ele fala que não tem lugar para exclusão no sistema. Olha o que a gente está vivendo. Nossa, total exclusão. Total exclusão. É exclusão do humano e exclusão do não humano. Exclusão dos povos que nos formaram, né? O Bert falou especificamente do Brasil, né? Que a gente mata os indígenas, maltrata os negros, os descendentes africanos e faz piada com os portugueses. Ou seja, a gente, né? A nossa semente, né? Que louco! É loucura isso, né? A loucura está exposta. Está exposta. Mas é isso, ela está exposta e está se agravando. Eu queria trazer uma leitura, isso está na origem da ecopsicologia, tá? Uma leitura de que realmente as civilizações adoecem assim como as pessoas. Elas adoecem quando elas não dão conta mais de ter respostas para os dilemas que elas criam. A lógica dominante não consegue mais responder aos dilemas que elas criam. E nesse momento é preciso um novo. E tende a surgir um novo. Tende a surgir um novo. Que surge como minoria. Né? Surge como minoria. O problema é que uma pessoa, dentro do seu ecossistema interno, quando uma vozinha muito fraquinha fala, ela fala sempre buscando equilíbrio. É preciso ter a capacidade de escutar e interpretar o que essas vozes internas dizem. Mas se a gente consegue escutar, às vezes, uma sensação corporal meio inexplicável, você está frente a uma pessoa e sente uma coisa estranha. Né? Não tem como explicar aquilo. Mas se você consulta o seu corpo depois, com calma, se você souber escutar seu corpo, você vai chegar na resposta. Porque o seu corpo estava vendo o que você não via. Então, eu estou usando o corpo como exemplo dessas vozes que nós temos que, se nós somos inteligentes, escutamos, integramos essa nova percepção e a gente consegue caminhar sem crise. Porque a crise vai vir quando a gente não escuta. Porque a crise no humano tem crises previsíveis e crises inevitáveis. Mas eu estou falando dessas crises que nós próprios geramos. Né? Quando a gente sabe escutar, a gente aprende a caminhar em equilíbrio. Do ponto de vista da civilização, é a mesma coisa. Se uma civilização soubesse escutar os seus adolescentes, se uma sociedade soubesse escutar mesmo, deixá-los falar. Se uma sociedade buscasse escutar as pessoas que estão querendo se matar. Porque tudo isso é sintoma da totalidade, não só das pessoas. Esses sintomas são expressões de uma experiência psíquica global. Sim. Essas pessoas têm que ser escutadas. E se fossem escutadas, e se nós tivéssemos liberdade interna, e não o aprisionamento de algumas estruturas de poder que não querem
largar de forma nenhuma o que lhes beneficia. Se nós tivéssemos essa liberdade, nós poderíamos reorientar uma sociedade num rumo mais saudável para todos. Se houvesse um gênio de sensibilidade que pudesse dar voz às florestas e que fosse escutado, as pessoas pudessem escutar, nós mudaríamos nossa rota. Mas isso tudo exige sensibilidade, sabe? Por isso que eu falo de uma revolução da sensibilidade, que não é nada mais, nada menos do que nós sermos total e completamente humanos, dando escuta ao que é ser humano, saindo desses jogos de ego e de poder que não permitem que nós nos escutemos, porque tem um mecanismo de autocontrole tão brutal que vai se expressar no controle dos outros. Isso não é saúde. Saúde é essa escuta franca, essa flexibilidade. Então, a gente precisa de uma revolução de sensibilidade, que é também uma revolução de saúde. Sim. E o nosso corpo, professor, ele é o nosso inconsciente, né? O corpo não mente. Né? A constelação que eu estou, enfim, estudando agora, a TSFI, ela trabalha muito com a leitura do corpo, né? Os representantes e quem está conduzindo, porque é o nosso inconsciente mesmo, assim. Está na memória celular, está no DNA, tá tudo, assim, a nossa mente está se enganando, está fugindo, está se distraindo, mas o corpo registra tudo, assim, ele abarca tudo, assim, ele vibra, ele reage a tudo, e a gente fica nessa insensibilidade, nessa falta de escuta. Mas tá começando a mudar isso, assim. Eu sinto que a família humana está se conectando nesse lugar de sair do buraco. O século XX foi um século de grandes transformações. Foi um século que nós mudamos. Se você olhar quem era o ser humano no século XIX, para quem virou o ser humano no século XXI, foi uma grande mudança. Tem muitas coisas que nós ainda somos os mesmos, infelizmente. Em algumas dos piores aspectos. Mas houve uma mudança muito significativa. Quando a gente está vivendo uma situação, nós estamos vivendo aqui agora, é complicado você ter uma perspectiva de longo prazo. Mas quando a gente tem uma perspectiva de longo prazo, 300 anos atrás, isso era meu tataravô, havia escravidão. Sim. É nada. Aqui foi ontem. Foi ontem. Né? Hoje, por exemplo, a gente convive com pecuária, que é psicopatia na relação com os animais. Sim. É uma inconsciência tão grande Total. hoje como era no tempo dos escravos. Sim. Mas hoje, 1/4 dos norte-americanos, se eu não me engano, em Nova York, dos norte-americanos em Nova York, entre 18 e 35 anos, abandonaram o consumo de carne. Isso é uma mudança brutal, Sim. sabe? É claramente uma mudança, é outra consciência que está realmente vindo. Então, ao mesmo tempo, tudo se agrava, ao mesmo tempo, tudo se renova. Sim. Hoje nós vivemos um momento em que o novo está vivo, o velho está morrendo, mas ainda muito forte. Está agonizando, né? O velho está agonizando. O Crema, o Roberto Crema, um dia você entrevista ele, que é um cara genial. O Roberto Crema, ele tem uma frase que é a seguinte: quando uma floresta está crescendo, ele diz assim, quando uma floresta é derrubada, passa a motosserra ou passa a corrente, ela cai com muito barulho. Mas quando ela está crescendo, ela cresce em silêncio. Ai, que coisa linda! Que descrição poética. Uau! É isso. Cresce em silêncio. E é assim que está acontecendo. Cresce em silêncio. E para mim, Trump e Bolsonaro são o desespero de quem vê que tem uma coisa nova surgindo. Estão vendo suprimento. Quem não quer acordar, né? Não quer acordar. Quem não quer acordar. Não quer acordar. É normal demais. Sim. Num tempo que a normalidade virou um grande problema. E
Não, tá aí. Eu sinto que isso, assim, bom, eu também quero respeitar seu tempo, assim, quero agradecer esse Eu tô tempo adorando. você tá tranquilo? Porque, assim, eu sinto que é uma falta de informação muito grande também, e eu tô falando de mim, sempre tô falando de mim, assim, tudo que eu compartilho aqui no canal é das minhas experiências, das minhas observações, e há muito pouco tempo, mesmo crescendo em sítio e tudo, eu não tinha conhecimento de algumas coisas que eu tenho aprendido sobre, por exemplo, a produção de alimentos, né? Que assim, existe um grande engano de que a monocultura, a produção em larga escala é para acabar com a fome, sendo que a fome só aumenta, a desigualdade só aumenta, a miséria só aumenta, porque também as pessoas não sabem que acreditar na miséria e na separação produz miséria e separação num planeta de abundância. E hoje eu tenho aprendido sobre essa questão da produção e sabia que 70% dos alimentos é produzido por famílias, 24% por cento das famílias, produção em agrofamília, né, em agrofloresta, produz 70% dos alimentos, porque a grande produção de monocultura é para alimentar animais, Exportação. para alimentar animais, né, que vão para o abatedouro. Os insumos, né, os venenos agrotóxicos foram desenvolvidos na Segunda Guerra, inclusive muito nos campos nazistas, né, que precisavam daquele veneno, inclusive o alemão que desenvolveu, Fritz Haber, para né, serem utilizados nas tropas, mas muito nos campos nazistas, nas câmeras de gás. E esses venenos foram para as lavouras americanas. Então, assim, as pessoas não sabem que essa produção de alimento mata a terra, mata o alimento e nos mata. E as pessoas não sabem disso. Eu não sabia É, disso assim com muita clareza. E está acontecendo uma revolução na produção de alimentos pela agricultura familiar, por esses pequenos produtores. É incrível isso. isso. É verdade, é verdade. Para mim, essa agricultura como ela existe hoje, ela é um grande símbolo, é um grande símbolo desse humano que não funciona mais, Sim. sabe? Primeiro porque ela, como você colocou há pouco, ela é uma expressão de uma psique controladora e bélica, que pretende colonizar e escravizar a natureza para seu enriquecimento. Não é para sobrevivência ou para o bem viver, é para geração de riqueza e poder. Né? O que eles fazem? Destroem a floresta, montam um sistema de uma só espécie. A floresta tenta reagir, ou a natureza tenta reagir, por meio dos seus soldadinhos, que são os insetos, para tentar recuperar a saúde biótica do lugar. E aí, essa mentalidade, como vê o seu país, entre aspas, os limites invadidos pelos inimigos, monta um sistema de guerra com uso de armas de destruição em massa, inclusive com aeronáutica, para jogar esses venenos e matar os inimigos, que são os insetos que estão buscando recuperar o ecossistema. Ah. Aquilo, além de ter veneno, vai para alimentar, como você disse há pouco, os campos de morte dos outros seres, agora dos animais. E o argumento é que a melhor coisa é o que está salvando o Brasil. É o que está salvando o Brasil porque traz divisas, via exportação. De fato, para a lógica dominante, para o atual momento, né, é assim. É o agronegócio que resolve, o que não deixa o país quebrar. O problema é que toda essa mentalidade ela está muito equivocada. É a totalidade da mentalidade aí do sistema que está muito equivocado. Né? E aí vem essa notícia. Os 70% da alimentação é gerada por agricultura feita por famílias.
claro que o que a gente está precisando, o que a gente vai precisar, é uma revisão de como nós nos relacionamos com nossa comida, com os espaços. Como é que se gera comida de um jeito saudável? Como se gera comida cooperando com os ecossistemas e não destruindo ecossistemas. Sabe que o que acontece é que a gente vive uma lógica muito coerente para quem está dentro dela. Quem consegue sair dentro dela é que nem o menininho do rei Tanu. Esse rei Tá, Tanu, não. você sai dessa lógica quando você olha, isso é É louco, louco! isso é completamente louco. Só gera destruição, só Sim. gera Não, e mais exclusão. parece óbvio, né? Você vê uma terra viva, assim, com aquela vida pulsando dentro dela. É muito parecido com o nosso corpo, que é mais de 90% de bactérias. Nós somos menos de 10% humano. A gente é pura colônia de bactéria. E a terra viva é isso. Então, como é que precisa ser dito que a vida produzindo vida é muito mais rico, inclusive dentro do sistema capitalista, pode sim ser muito mais rico, porque se você planta 10, 20 espécies de frutos ao mesmo tempo, você está sempre colhendo, você não precisa dar aquela parada para a terra respirar, porque ela está sendo enriquecida com a produção de alimentos. Então, assim, é toda uma lógica de vida produzindo vida, riqueza produzindo riqueza, que é muito mais coerente do que mata a terra, mata a planta, mata o bicho, mata a gente, mata todo mundo. Gente, é totalmente insano isso, né? É porque monocultura rima com colonização. Monocultura rima com mentalidade colonizadora. Sim. E, em termos de saúde florestal, o que importa é a diversidade da biota. Quanto maior o número de espécies, mais equilíbrio existe no sistema, mais estabilidade existe no sistema. Os seres humanos, do ponto de vista psíquico, é a mesma coisa. Você falou das bactérias, está corretíssimo. Mas quanto mais diversos nós somos na nossa psique, ou seja, quanto mais as diferentes vozes do humano podem se expressar dentro da complexidade do que é ser humano, né? Mais estáveis e saudáveis nós também nos tornamos. Uma pessoa monocultural, eu tenho medo dela. Sim. Eu tenho medo dessa pessoa colonizada, monocultural, porque ela vai trabalhar com os humanos como a monocultura trabalha com os insetos, buscando aniquilar o diferente. Sim. É essa diversidade psíquica que nos enriquece. Não existe vida sem água. O que a monocultura faz? Hoje é o sistema que mais deteriora o sistema hídrico do planeta, aqui nos lugares onde tem água, é a agricultura, com pivô central. É, assim, brutal a diferença do consumo de água na agricultura, né, e na pecuária do que é o consumo humano. É brutal. A crise vem dessa área, mas claro, ninguém diz isso. Sim. Porque é um escândalo. E dentro da lógica dominante, faz sentido você gastar toda essa água para manter esse sistema. Uhum. Mas quando você pensa em termos de estabilidade do sistema, de biodiversidade, de uma biota realmente rica, o que você descobre é que essa diversidade garante água, ela cria água. Planta água. Biodiversidade cria água, dá espaço para a água aparecer. A monocultura destrói a água. Nós vivemos uma crise de água que vai ser gravíssima dentro de 30 anos, 40 anos. Sim. E estamos aí. Todo mundo acreditando e dizendo que o agro é pop, que maravilha que temos esse sistema. E esse sistema parece que funciona muito bem porque as contas brasileiras se reequilibram por causa disso. O que nós estamos tentando buscar, e aqui já não é não, deixa eu deixar isso bem claro. O que nós estamos tentando buscar é um pensamento crítico para como nós nos organizamos como humanos e como consequência disso, nós organizamos a nossa sociedade. Existem lógicas que tornam as relações humanas
fracas, tóxicas. Existem crenças que tornam as relações do humano com o humano e com os ecossistemas também tóxicas e destrutivas. O que a gente está buscando é tentar olhar de fora e poder fazer uma crítica e tentar descobrir um jeito sistêmico de reorganizar isso para que haja coerência entre um ser humano saudável e um ecossistema saudável e uma organização social saudável e uma organização econômica saudável. Uau! É isso que a gente busca. É isso, professor. Por isso que a gente... Oi, Não, eu quero te agradecer, assim, eu quero te dar a palavra para você trazer assim sua colocação final, porque eu quero tentar salvar essa live. Se ela ficar muito grande, eu fico preocupada se eu consigo salvar. Quero agradecer seu tempo, sua experiência, seu estudo aqui com a gente, tão precioso. Cada palavra dita aqui nesse encontro, muita gratidão. Quero encontrar ainda muitas vezes com você. E, enfim, a minha vontade é estar contigo assim num grupo de estudo, é poder aprender muito mais do que eu aprendi até agora. Gratidão. eu que agradeço. Gratidão também, Ingra. A gente ter a oportunidade de trocar ideias nesse nível é uma coisa única, né? Sim. De poder ter a liberdade total também de quantas coisas que eu falei aqui que não poderia falar em algum lugar. Pode falar aqui. Mas, Maravilhoso. Mas assim, que bom esse exercício livre do pensar, de um pensar integrativo, né? Sistêmico, tentando olhar as coisas. Eu digo assim, é uma terra que para o mundo da racionalidade ainda é uma terra desconhecida, o do pensamento sistêmico, né? Mas era uma terra muito conhecida dos nossos antepassados. E é para aí que a gente tem que caminhar. Ter essa visão mais completa, vendo que não tem diferença entre o ser e o mundo, né? O ser espelha o mundo e o mundo espelha o ser. É isso. Que a saúde do humano é a saúde do planeta. A saúde do planeta vai ser a saúde do humano. Que não tem como cuidar do humano sem cuidar do planeta. Não tem como cuidar do masculino sem cuidar do feminino. Sim. Não tem como viver polarizado numa dessas funções, esquecendo a outra. A gente precisa de totalidade, de integração, como medida de saúde e de sobrevivência da nossa espécie. É isso aí. Gratidão, professor. Que bom que você trouxe essa sabedoria aqui. Que bom se conhecer, Ingrid. Muito bom. Que bom. Gratidão. Beijo para todo mundo. Tá bom. Esteve com a gente aqui. Beijo para todos que estiveram aqui nessa roda de cura xamânica. Um beijo, professor. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.